resolvendo os algoritmos de exercício. Tá? Então, o primeiro algoritmo pede para fazer a soma de dois números. Então, aqui no meu script de código do Python, eu preciso fazer soma de dois números. Para tanto, eu preciso ler dois números. Então, vou ver aqui o primeiro número. Uma mensagem, digite um valor. Esse valor digitado vai ser guardado na variável num1. Uma variável num2. Vou chamar aqui de outro valor, só para ficar diferente a frase. Esse outro valor vai ser guardado dentro da variável num2. Para fazer a soma das duas variáveis, eu posso fazer aqui uma variável chamada soma, que recebe num1 mais num2. E para poder mostrar o resultado, print a variável soma. Vou dar F5 para executar. Então ele pediu o primeiro valor, 5, o segundo valor, 3. A soma deu 8, que é o que ele mostrou aqui, né, como guardado aqui da soma atribuída das duas variáveis. Melhorando a formatação. Resultado. Dois pontos. Espaço. Executando. Mesma coisa. 5 e 3. Resultado 8. Então, só melhorei a formatação de saída do meu algoritmo. Poderia ter feito diferente. Poderia ter economizado uma variável fazendo isso tudo aqui. Leio um valor para a variável num1, leio o valor para a variável num2, e aqui no print eu mostro esse texto seguido do resultado desta operação matemática. Então, dando F5, pediu para salvar, executou, é 5 e 3, então o resultado ali 8, né? O resultado da execução é exatamente o mesmo, né? Só fiz de uma maneira um pouco diferente, onde em vez de ter guardado essa conta numa variável, eu mostrei o resultado dessa conta diretamente. Isso finaliza esse primeiro exercício. Segundo exercício, fazer a multiplicação de três números. Uma maneira de resolver esse algoritmo só vou emendar aqui esse anterior, fazer um outro input. Vou colocar aqui, digite o terceiro valor. Vai ser guardado dentro da variável num2, num3, melhor dizendo. Vou fazer com que a multiplicação, então o produto, vou fazer que seja guardado dentro de uma variável chamada prod, que vai ser num1 vezes num2 vezes num3. Resultado é o que está armazenado na variável chamada prod. Executando, então dei F5, pediu para salvar, salvei e aqui está sendo executado. Os valores 1, 2 e 3, resultado deu 6. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6. Está aí a execução do meu algoritmo, este daqui fazendo a multiplicação de três números. Assim como eu tinha feito anteriormente, é possível eliminar essa variável aqui. F5, salvei, executei. Exatamente, né? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Está aí o resultado, agora usando uma variável a menos. Terceiro problema, né? Calcular o perímetro e a área de um quadrado. O que eu preciso para poder calcular o perímetro e a área de um quadrado? Como o quadrado, os quatro lados são iguais, eu preciso fazer a leitura de apenas um dos lados. Então, vou criar aqui uma variável chamada lado. Vou botar aqui uma frase, o lado do quadrado. Então, ele vai mostrar esse texto na tela, e quando eu digitar, vai ser guardado dentro da variável lado. Para eu poder mostrar o perímetro, eu vou fazer aqui resultado, print resultado, ou perímetro.
Já estou fazendo sem... não vou utilizar nenhum tipo de acentuação. Para calcular o perímetro é a soma dos 4 lados. Então eu poderia ter feito lado mais lado mais lado mais lado. Soma dos 4 lados. Para eu poder mostrar a área de um quadrado, o cálculo da área é base vezes altura. A base é o lado, vezes a altura, que também é o que está armazenado na variável lado. Dando F5, executando. Vamos botar aqui lado 3, perímetro 3 mais 3 mais 3 mais 3, 12, área 3 vezes 3, 9. Veja que tem outras maneiras de poder fazer, por exemplo, essa parte do algoritmo. Sempre tem outra maneira de fazer. Em vez de somar os 4, eu poderia ter feito lado vezes 4. É um pouco mais curto aí o meu algoritmo. Quando eu coloco 3, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Então eu tenho sempre maneiras distintas para poder resolver. Então já fiz o cálculo e já mostrei o resultado desse cálculo como o meu valor de área. Para fazer o mesmo com relação a um retângulo, que é pedido aqui no item 4. Bom, no retângulo eu não tenho os 4 lados iguais. Eu tenho uma base e uma altura realmente. Vou colocar aqui como mensagem, digite um lado do retângulo. Input. Digite outro lado do retângulo. Então vou ler 2 valores, vou guardar dentro da variável base e da variável altura. A área vai ser base vezes altura. E o lado, o perímetro, melhor dizendo, vai ser altura mais base mais base. Esse é o perímetro. Então, na execução, primeiro ele pede ali um dos lados do retângulo. Eu vou botar aqui 5. Guardei dentro da variável base. Pedi um outro valor, digite um outro valor para o retângulo. Eu vou digitar aqui 2. Ele deu um erro. Vejam, interessante também, ele deu um erro. Ele veio aqui, a gente tem que se acostumar a ler os erros, porque os erros aqui que são no IDLE, no idle, eles ajudam bastante a entender o que pode estar errado efetivamente. Eles dão umas dicas. E aqui a dica foi: o nome Algura não foi definido. O que me remete com o conhecimento de que estou utilizando uma variável que eu não criei ela, nunca coloquei valor dentro dela. Tá? E ele até disse que o erro está aqui, nessa linha. Área, 2 pontos, que é essa daqui. Isso porque eu errei na escrita aqui do nome da minha variável, altura. Agora eu devo conseguir fazer a execução sem problema. 5 Enter, 2 Enter. E está ali, perímetro 14, área 10. É a área do retângulo. Então também é importante ver que se errar, existem indicações do porquê você errou. Daí você pode buscar aí formas de corrigir esses erros. Resolvendo agora o item 5, onde pede para calcular a área de um triângulo. Eu tenho que lembrar como é que se calcula a área de um triângulo, mas a fórmula do cálculo da área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. O que me remete à necessidade de pedir uma base, um valor para a base do triângulo e um valor para a altura do triângulo. Tenho que ler 2 valores. Vou chamar de variável base, então vai vir por input. E a altura que eu estou guardando numa variável chamada altu. Lembre-se que o nome das variáveis tem que ser significativos. Talvez não tenha ficado tão significativo, mas tanto faz o nome da variável.
desde que faça sentido dentro do algoritmo. Criei uma variável chamada área, que vai guardar esse cálculo de área, que eu disse que era base vezes altura dividido por 2. Fazer base vezes altura e o resultado de base vezes altura dividido por 2, porque o que está dentro de parênteses tem maior prioridade. Já teria, né? Mesma prioridade da multiplicação e da divisão, e está da esquerda para a direita e daí sendo avaliado, mas só para garantir eu coloquei os parênteses. E depois, escrevendo aí a área do triângulo. Então, um textinho, né? A área do triângulo, 2 pontos, e o resultado da área que foi calculado. Dei F5, pediu para salvar, e aqui ele foi executar. 5 e 3, opa, erro. Escrevi errado de novo. Opa, altura. Ok. Salvei, executou. 5 e 3. Veja bem, continuou errado, né? Ele continua dizendo que a altura não foi definida. Isso porque minha variável eu quis chamar de altu. É ruim de não ter nomes significativos. A gente se atrapalha depois quando não faz esses usos. Às vezes a gente quer economizar e dá mais trabalho por ter tentado, na preguiça, escrever menos. Opa, 5, Enter, 3, Enter, resultado ali 7. Então deu 7. Aproveitando, 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 2, 7. Isso porque eu tenho um número inteiro, que é o resultado dessa multiplicação, dividido por um número inteiro. Então ele não considerou, ou só considerou a parte inteira. Se eu quiser considerar o número real, eu preciso dividir por um número de ponto flutuante. Então eu transformei este daqui em um float. E a minha execução já vai dar um resultado diferente. 5 e 3, resultado 7,5 agora, porque se eu fizer inteiro dividido por inteiro, nesta versão do Python, só considera a parte inteira. Para finalizar, o sexto item, solicitar o nome e a idade de uma pessoa e mostrar uma frase formatada aí. Olá, nome da pessoa, você tem X anos, porque eu li a idade e o nome da pessoa. Para poder fazer esse algoritmo, eu vou criar uma variável nome. Eu vou fazer aqui, tentar fazer uso do input. A gente já viu que não é o input que se usa para ler palavras, seria o raw input. Vou ler a idade. A idade não vai dar problema, porque é um número, então posso fazer com input normal. E depois eu tenho que mostrar aquela formatação ali de texto. Então vou dar um print. Olá, nome da pessoa. O nome da pessoa está numa variável, então eu fechei aqui o texto olá, vírgula. O nome da pessoa está armazenado na variável chamada nome, vírgula. Vou desenhar a exclamação. Você tem X anos. Então, espacinho, fechei. Variável X, na verdade é uma variável chamada idade, vírgula. Tenho que mostrar ainda a palavra anos para finalizar a minha frase. Então, olá, valor da variável nome, você tem variável idade, anos. Tentar executar, vou digitar aqui Benjamin, e ele deu um erro já, porque é aquilo que eu já tinha comentado. O input é para ler número. Então, para corrigir isso daqui,
how input é o que eu tenho que fazer uso no processo de ler textos, palavras, letras e assim por diante. Então, Benjamin, idade. Opa, ficou só o 2 ali, mas tudo bem. Então, olá, Benjamin, você tem 2 anos. É o resultado aí da composição da minha frase. E com isso responde a última questão aqui dos exercícios.